Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara decide que agente público só pode ser punido se o crime de gestão for intencional. Ministro do Supremo autoriza empresário Carlos Wizard a ficar calado na CPI da pandemia. E os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, o Flamengo vence e garante vaga nas oitavas de final. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. Um estudo do Instituto Butantan apontou que 19 variantes do coronavírus circulam pelo estado de São Paulo. Assunto para Giovana Rizardo, que detalha para a gente o monitor da Covid-19. Oi, Gi, boa noite para você. Salce, boa noite para você, boa noite a todos. Dos mais de 4.800 genomas que foram analisados, a variante de Manaus foi a que mais infectou a população de São Paulo. De cada 10 pacientes, 9 foram contaminados pela P1. A variante do Reino Unido corresponde a pouco mais de 4% das amostras. E 3,5% dos infectados estavam com a variante que deu origem à cepa de Manaus. Apesar disso, Salce, os médicos do Centro de Contingência do Coronavírus têm uma projeção mais animadora daqui para frente. E o motivo está na vacinação dos grupos mais novos. Os especialistas disseram nesta quarta que as pessoas mais jovens têm uma capacidade de resposta imunológica melhor quando comparadas com os idosos. E com a vacinação avançando desse grupo, a tendência é de uma queda mais expressiva dos casos mais graves de Covid-19. Salce. E que bom que a vacinação está avançando. Muito obrigada, Giovana, pelas informações. São José do Rio Preto, uma das principais cidades do interior de São Paulo, vai fazer um fechamento noturno nesta quinta-feira. É uma tentativa para conter o avanço do coronavírus e quem traz as informações para a gente é o Yuri Macri. Boa noite, Yuri. Boa noite, Salce. O bloqueio de todas as atividades vai começar às 6 da tarde desta quinta e segue até às 6 da manhã. O principal objetivo do Comitê de Saúde de São José do Rio Preto é evitar aglomerações em bares e festas clandestinas. As novas restrições, que incluem multas mais rígidas, vão valer até o dia 1º de julho. O comércio poderá funcionar entre 6 da manhã e 6 da tarde, inclusive atividades essenciais. Serviços de alimentação só por delivery depois desse horário. A venda de bebidas alcoólicas fica proibida no fechamento do estabelecimento e se estende para o dia todo nos fins de semana. Salce. Obrigada, Yuri. A União Europeia afirmou que a empresa Johnson & Johnson não deve cumprir a meta de entrega de vacinas contra o coronavírus para o segundo trimestre. Cerca de 55 milhões de doses deveriam ser entregues até junho, mas até o momento a empresa enviou 12 milhões. Segundo o órgão regulador de medicamentos, o atraso pode diminuir o ritmo de vacinação nos países do bloco. Na semana passada, a União Europeia descartou doses da vacina da Janssen por precaução, após um caso de contaminação numa fábrica dos Estados Unidos. E a União Europeia decidiu liberar a entrada de turistas dos Estados Unidos. A autorização foi concedida por representantes dos 27 países do bloco. Além dos Estados Unidos, serão beneficiados cidadãos de mais 8 países. A medida vale até para viajantes que não estão completamente vacinados. A lista não inclui nenhum país da América Latina. De volta ao Brasil, em Salvador teve protestos depois que a vacinação contra a Covid-19 foi interrompida pela falta de doses. A Juliana Tourinho conta pra gente o que aconteceu. Juliana, boa noite. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. A Secretaria Municipal de Salvador encerrou a aplicação da primeira dose nesta quarta-feira, antes do horário previsto. A decisão causou revolta nas pessoas que aguardavam nas filas de imunização. Houve protesto em vários pontos de vacinação na capital baiana. Em algumas regiões, o tráfego de veículos foi prejudicado por conta das manifestações. A Prefeitura informou que aguarda a chegada de novos lotes das vacinas pelo governo federal para retomar a aplicação da primeira dose.
A segunda dose continua sendo oferecida normalmente aqui em Salvador. Salce. Obrigada, Juliana. E ainda no Nordeste, a cidade de São Luís, no Maranhão, vai vacinar a população de 22 e 23 anos a partir desta quinta-feira. O Marcos Martins tem os detalhes. Oi, Marcos. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. A Prefeitura da capital maranhense anunciou um novo calendário para quem já está cadastrado no sistema de vacinação. Nesta quinta-feira serão vacinadas as pessoas de 23 anos, já na sexta é a vez de quem tem 22. Nascidos em janeiro a junho recebem o imunizante pela manhã e quem nasceu no mês de julho até dezembro pode ser vacinado na parte da tarde. Para receber a aplicação da vacina, o público-alvo precisa apresentar comprovante de residência e documento com foto. Salce. Obrigada. Já no Paraná, o governo anunciou nesta quarta-feira que pretende vacinar toda a população adulta do estado até o dia 30 de setembro. A gente vai até a capital Curitiba para saber mais detalhes com a Camila Andrade. Oi, Camila. Boa noite, Salce. Ao todo, 3.800.000 paranaenses vão receber pelo menos a primeira dose da vacina no seguinte calendário de imunização. Até o dia 18 de julho, pessoas entre 59 e 40 anos. Do dia 19 de julho a 22 de agosto, de 39 a 30 anos. De 23 de agosto a 19 de setembro, de 29 a 20 anos. E de 20 a 30 de setembro, pessoas de 19 e de 18 anos. O Paraná tem cerca de 8.700.000 pessoas consideradas imunizáveis. E dessas, cerca de 3.400.000 já receberam a vacina contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde, para cumprir os prazos, é necessário que o envio das doses seja mantido. Salce. Obrigada. Nos Estados Unidos, quase 900 moradores da cidade de Nova York precisaram se vacinar novamente contra a Covid-19 porque receberam doses vencidas. Segundo as autoridades de saúde, os frascos ficaram 5 dias a mais nos ultracongeladores num posto na Times Square. Depois da validade, a Pfizer e a BioNTech, que desenvolvem a vacina juntas, não garantem mais a proteção do imunizante. E um estudo mostrou que um coquetel de anticorpos contra o coronavírus reduziu o número de mortes em pacientes hospitalizados no Reino Unido. O estudo foi feito com quase 10.000 pessoas internadas com a doença. Destas, 30% não haviam produzido anticorpos. O resultado foi que o índice de mortalidade diminuiu em 6%. Segundo os cientistas, para cada 100 pessoas tratadas com o medicamento, ocorreram 6 mortes a menos. O coquetel desenvolvido pela farmacêutica Regeneron também diminuiu o tempo de permanência dos pacientes nos hospitais. Aqui no Brasil, o governo do Pará vai fazer uma nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial a partir desta sexta-feira. A Daniele Monteiro tem os detalhes para a gente de quem será beneficiado. Oi, Dani. Boa noite, Salce. O benefício é pago em uma cota única de R$ 500 e o calendário de pagamento segue de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Nessa nova rodada do programa serão contemplados taxistas, mototaxistas, motofrentistas, motoristas de van, de transporte escolar e de aplicativo. Na sexta-feira, começam a receber as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro. Todos os pagamentos devem ser realizados até o dia 25 de junho. Salce. Obrigada. O Rio Negro atingiu nesta quarta-feira a maior cheia da história. Quem tem os detalhes direto de Manaus é a Paloma Mendonça. Oi, Paloma. Boa noite, Salce. Depois de 2 dias com nível estável, o rio subiu 3 centímetros nessa quarta-feira e alcançou a marca de 30 metros e 2 centímetros. Essa é a maior cheia da história do Amazonas. O Serviço Geológico do Brasil explica que esse aumento é resultado das fortes chuvas que foram registradas nos últimos dias aqui no estado. Mas diz também que essa tendência de subida não deve continuar e que o Rio Negro volte a descer nos próximos dias. Até agora, a Prefeitura de Manaus já construiu mais de 11.000 metros de pontes em 20 bairros que foram atingidos aí pela subida das águas. Salce. Obrigada, Paloma. Impressionante, né? Maior cheia desde o início das medições em 1902.
No Rio de Janeiro, a Justiça suspendeu o andamento do processo sobre o incêndio no CT do Flamengo, o Ninho do Urubu. Pedro Paulo Filho tem os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa decisão foi tomada após o Ministério Público aqui do Rio pedir a suspeição do magistrado do caso, depois que ele absolveu 3 dos 11 réus. O MP não concorda com a decisão de rejeitar a denúncia contra o ex-diretor de base, o Carlos Noval, e contra o engenheiro Luiz Felipe Pondé, e afirma que um juiz, em tese suspeito, deve ser afastado do caso o quanto antes. Dessa forma, não haverá mais nenhuma decisão em primeira instância, até que em segunda instância a Justiça do Rio analise a suspeição do juiz responsável. Todos os réus respondem por incêndio culposo qualificado, depois da morte de 10 adolescentes e lesões graves em 3 sobreviventes, desse incêndio que aconteceu aqui no Ninho do Urubu em fevereiro de 2019. Salsi. Obrigada, Pedro. A Prefeitura de Belo Horizonte tinha até o fim desta quarta-feira para se posicionar sobre a proposta da Defensoria Pública para autorizar o ensino híbrido nas escolas particulares e públicas da cidade. Vamos saber qual a posição da Prefeitura sobre este assunto com o Luiz Casoni. Oi, Luiz, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você também e a todos que nos acompanham aqui no JR. Olha, Salsi, a Prefeitura pediu um adiamento do prazo de resposta até a próxima sexta-feira, quando acontece a reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19. Diante deste cenário, a Defensoria disse que vai levar o caso para a Justiça em caráter de urgência para que a Prefeitura tome uma posição. Segundo a Defensoria, a ideia da ação na Justiça é tentar minimizar o prejuízo escolar dos alunos da rede pública municipal que estão sem plano de aulas desde março de 2020. A Prefeitura daqui de BH informou que não foi comunicada da decisão da Defensoria Pública. Salsi. Tá certo, Luiz. Obrigada pelas informações. Brasileiros lançaram uma campanha nas redes sociais para que o governo francês permita a entrada de estudantes no país. A França restringiu a chegada de pessoas do Brasil por causa da Covid-19. Desde abril, a embaixada parou de emitir vistos para estudantes e pesquisadores. Agora, eles correm risco de perder bolsas de estudos caso a entrada não seja liberada. E a China lançou um foguete com 3 astronautas que vão construir parte da estação espacial do país. Então vamos ao vivo conversar com a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você por aí. Olá, Salsi. O foguete com os taikonautas, nome dado aos astronautas chineses, foi lançado no deserto de Gobi, no norte do país. Os chineses vão passar 3 meses no espaço e serão responsáveis por uma série de reparos na estação, que deve estar pronta até o fim do ano que vem. A missão Shenzhou 12 é a primeira de 4 viagens tripuladas, o que coloca de vez a China como um dos protagonistas na corrida espacial. O interesse pela própria base começou depois que os americanos proibiram o acesso dos chineses à Estação Espacial Internacional. Nos últimos 7 meses, a China enviou sondas à Lua e colocou um robô em Marte. Salsi. Obrigada pelas informações, Silvia. Da China, voltamos para o Brasil porque o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, autorizou agora à noite que o empresário Carlos Wizard fique em silêncio durante o interrogatório da CPI da pandemia. Vamos a Brasília conversar com Alessandro Saturno sobre este assunto. Oi, Alessandro, boa noite. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha só, o depoimento está previsto para ocorrer nesta quinta-feira. A defesa de Wizard chegou a apresentar um pedido aos parlamentares da comissão para que ele prestasse depoimento por videoconferência, só que esse pedido foi negado. Pela decisão do ministro Barroso, o empresário é obrigado a comparecer ao interrogatório, mas poderá ficar em silêncio e também terá o direito de se recusar a responder perguntas dos senadores. Lembrando que a CPI já autorizou a quebra dos sigilos telefônico e de dados de Wizard. Ele chegou a recorrer ao STF na tentativa de derrubar a medida, mas o pedido foi negado pela ministra Rosa Weber. O empresário ele é acusado aí, supostamente de participar de um suposto ministério paralelo que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro na tomada de decisões no combate à pandemia. Salsi.
Alessandro, eu continuo com você e ainda no Supremo, né? Porque foi suspensa a devolução de madeira apreendida numa operação contra o desmatamento. É isso mesmo? Exatamente, hoje foram várias decisões. Essa agora é da ministra Carmen Lúcia. Na verdade, ela atendeu aí a um pedido da Polícia Federal que apontou a conexão da investigação sobre a madeira ilegal com um dos inquéritos abertos no STF para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Carmen Lúcia determinou que juízes federais do Amazonas e do Pará suspendam a devolução de madeira apreendida suspeita de ter origem em desmatamento ilegal. Segundo ela, o material estava sendo devolvido de maneira prematura, porque os fatos ainda estão em apuração. A ministra também determinou, Salsi, que os juízes suspendam os processos decorrentes da investigação até que ela decida se o caso vai ou não continuar. Salsi. Tá certo, Alessandro. Já conversamos novamente. E olha, quem está com o nome sujo vai ter em breve um instrumento legal para acertar essa situação. O projeto de lei que previne o superendividamento foi aprovado na semana passada e depende agora da sanção do presidente Jair Bolsonaro para entrar em vigor. O relator da proposta, senador Rodrigo Cunha, explicou como vai funcionar no JR Entrevista desta quarta-feira. Essa lei, que está sendo conhecida como a Lei do Nome Limpo, ela surgiu como sendo a lei de combate ao superendividamento. Então, aquela pessoa que está nos assistindo, que deve ao cartão de crédito, à companhia de energia elétrica, que deve à financeira, o automóvel financiado, e que não consegue mais pagar as suas despesas, porque quando ela adquiriu... Bola de neve, né? Quando ela adquiriu, ela tinha condições, mas surgiram situações na sua vida, nós podemos chamar de acidentes da vida, que fez com que a sua renda caísse, ela agora vai ter uma oportunidade de buscar órgãos oficiais, o PROCON, a Defensoria Pública, juizados especiais, para fazer negociações. E agora à noite, a Câmara dos Deputados aprovou mudanças na lei de improbidade. Voltamos a conversar com o Alessandro Saturno. Alessandro. Pois é, Salsi, Brasília borbulhando, né? E foi um texto aprovado às pressas por 408 votos favoráveis. Na verdade, esse projeto ele atualiza a lei de improbidade administrativa e passa a exigir que se comprove a intenção de lesar a administração pública para que a justiça receba uma acusação. Ou seja, será preciso comprovar dolo na conduta, que o crime tenha sido cometido de forma intencional. Esse projeto ele foi apresentado em 2018 e tramitava em uma comissão especial da Câmara. Os deputados alegam que o texto foi discutido por juristas, advogados e especialistas. Quem votou contra diz que a proposta legaliza uma espécie culposa, negligência na administração pública. O texto saiu da Câmara e agora segue para análise do Senado. Salsi. Muito obrigada, Alessandro, pelas informações. Bom descanso para você. De política agora a gente fala de futebol. Na Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Coritiba nesta noite e garantiu a vaga nas oitavas de final do torneio. No Maracanã, o Flamengo abriu o placar no primeiro tempo. Gerson cruzou da esquerda para Vitinho marcar de cabeça 1-0. No segundo tempo, após a troca de passes, Mateuzinho cruzou da direita e Bruno Henrique completou para o gol. Final, Flamengo classificado 2, Coritiba 0. No Campeonato Brasileiro, 4 jogos foram disputados nesta quarta-feira. Palmeiras e Atlético Mineiro venceram. O Corinthians perdeu de virada em casa. Já o São Paulo empatou e continua sem vencer no campeonato. Veja os gols. Em São Paulo, o Corinthians enfrentou o Bragantino. Gustavo Silva cruzou e Rony precisou de 2 tentativas para marcar 1-0 Corinthians. No segundo tempo, Arthur cobrou escanteio e Aderlan cabeceou para o gol. 1-1. Contra-ataque do Bragantino. Ítalo chutou e no rebote, Ramírez mandou para a rede. Final, Corinthians 1, Bragantino 2. No Morumbi, o São Paulo recebeu a Chapecoense e saiu na frente. O argentino Rigoni cruzou e Éder fez 1-0 de cabeça. No segundo tempo, Lima cruzou, a bola desviou em Lisieiro e sobrou para Caio empatar a partida. Final, São Paulo 1, Chapecoense também 1. As duas equipes seguem sem vencer no Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, o Atlético Mineiro derrotou o Inter. Hulk levou a bola para o meio e tocou para Natan marcar o único gol do jogo. Inter 0, Atlético Mineiro 1. Em Caxias do Sul, Palmeiras abriu o placar contra o Juventude, depois do gol contra de William Matheus.
Pouco depois, Gustavo Scarpa cruzou e Daverson marcou de cabeça. Mais um passe de Gustavo Scarpa e, desta vez, Breno Lopes chutou de primeira. Final, Juventude 0, Palmeiras 3. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco foi derrotado em casa. Já o Cruzeiro conseguiu a primeira vitória na competição. Veja. O Cruzeiro foi até Campinas jogar contra a Ponte Preta. O time mineiro conseguiu a primeira vitória na Série B com gol de Bruno José. No Rio, o Vasco recebeu o Avaí, que saiu na frente com Getúlio de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Edilson cruzou na área. A zaga do Vasco errou e Renato aproveitou a sobra para definir o placar. Vasco 0, Avaí 2. No Paraná, o Operário enfrentou o Sampaio Correia e venceu com um gol no finalzinho. Felipe Garcia foi mais rápido que o goleiro e garantiu a vitória. Operário 1, Sampaio Correia 0. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quarta-feira e logo depois tem o Fala que eu te escuto. Uma boa noite, cuide-se. Tchau. Agradeço as perguntas e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente. Muito obrigado. Não contribui nada.